Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje um pouquinho mais tarde, fugindo ali do horário de costume, não consegui gravar para colocar no horário mais cedo, mas aqui estou, não poderia deixar de vir, não é mesmo? Gente, hoje é dia de falar de promessas e o assunto tá muito bom. Então, sem mais delongas, vamos fazer nossa oração para entregar este momento na mão de Deus e depois iremos falar, não é mesmo? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa oportunidade, obrigada por todos os benefícios que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pai, eu entrego este momento nas tuas mãos, que o Senhor venha dirigir, Senhor, toda a minha fala, não, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas somente aquilo que o Senhor quer para nós. Eu te entrego tudo em tuas mãos e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, a promessa de hoje está lá em Tiago 5, 19 e 20. Que diz assim, ó, na nova versão internacional, fala assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Bom, aqui nesses dois versículos tem dois lados da moeda aí. Aqui começa falando assim, ó, se algum de vocês desviar. Então é como se alguém falasse para mim, ó, Jocely, se você desviar e alguém te trouxer de volta, ela estará te salvando e também fazendo com que muitos pecados sejam perdoados. Mas tem também o outro lado, onde fala assim, Jocélia, se você ajudar alguém que tá, né, que já esteve no caminho e se afastou desse caminho, você ajudando ela a retornar, você vai estar salvando ela e muitos pecados vão ser perdoados. Então, são duas situações diferentes, uma onde eu preciso de ajuda e outra onde eu ajudo. Pois bem, eu fiz algumas anotações aqui porque a gente está sempre aqui batendo na tecla dessa comunhão com Deus que a gente tem chamado cada um para viver esse momento de estar mais pertinho, de ter um tempo de qualidade todos os dias, para que a gente possa estar aí acessando o melhor de Deus para nós, acessando todo o amor dele, acessando as promessas, não é mesmo? E refletindo em cima dessa mensagem, eu fiz algumas anotações, porque muitas vezes, como eu venho sempre falando aqui, gente, depois que eu comecei a ter esse momento de qualidade com Deus, minha vida mudou muito, hoje eu encaro os problemas de outra forma, tenho crescido muito, né, na vida e espiritualmente, principalmente. Mas, refletindo sobre tudo isso, eu notei o seguinte, que mesmo a gente estando ali em comunhão com Deus, se a gente não vigiar, porque na Bíblia fala, orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, se a gente não vigiar, a gente pode dar brecha. Ah, Jocélia, mas você não falou que se a gente se achegar a Deus com amor, Ele nos colocará a salvo, nos protegerá? Sim, né? Aquela promessa que está lá no Salmo 91, no finalzinho, fala, porque Ele se achegou a mim com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Sim, é uma promessa e Deus cumpre. Só, gente, que a gente não pode esquecer de um detalhe importante, que Deus nos deu o livre-arbítrio. E existe algo que, se a gente não vigiar, a gente pode sim cair. Tanto que tem uma parte aqui, eu acho que eu não cheguei a anotar esse versículo que fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, a gente tem que estar sempre em vigilância. E existe uma coisa que eu anotei aqui, que são as obras da carne. Nós temos o espírito, temos a carne. Aquele que a gente alimentar mais vai ficar mais forte, não é mesmo? Então, a importância de manter a comunhão diária ali com Deus. A gente vai estar alimentando o nosso espírito e tornando ele mais forte para que ele vença na luta contra a carne. Porque a nossa carne, na palavra de Deus fala que a nossa carne guerreia contra o nosso espírito o tempo inteiro.
E o que são essas obras da carne? São os desejos mesmo da carne que nós temos. E eu anotei aqui, não foi nem assim, são coisas que são produzidas pelas obras da carne, mas não aquelas propriamente ditas citadas ali na Bíblia. Eu coloquei assim, ó, a corrupção nos afasta dos caminhos do Senhor. Então, quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximarmos de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar dele, que é aquele momento de qualidade, igual eu falei. Só que existe algumas situações erradas que nós podemos ter e que nos afastam de Deus e da sua vontade para nós. Então, nós devemos evitar os seguintes comportamentos que eu vou citar agora. Um deles, a preguiça. Lá em Provérbios fala contra a preguiça. E aí a preguiça, ela não só nos prejudica na nossa vida no geral, inclusive na financeira, mas também pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nossa carne é tendenciosa a querer ficar, como se diz, de boa, né? Não quer fazer muito esforço. Então, se a gente não focar, é igual eu já falei aqui, quando eu incentivo a ter o tempo de qualidade com Deus, no início eu tive que lutar contra a minha carne. Porque a carne não quer levantar mais cedo para poder ter o tempo de qualidade. A carne, sabe, ela quer mordomia. Então eu tive que lutar para eu conseguir manter. E tá fazendo agora um ano. Acabou que eu não anotei certinho o dia, mas eu sei que agora já tá fazendo um ano. E eu quero na sexta-feira colocar aqui algo a respeito deste um ano, igual a Magda fez lá. Eu não vou fazer uma festa igual a Magda fez, com bolo e tudo, que foi maravilhoso, né? Queria estar lá pertinho dela para ter comido ali o primeiro pedaço, mas mesmo de longe eu me alegrei tanto, foi tão bom, foi um momento tão especial. E se você não assistiu, tá aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo as duas os dois links, porque foram 2 vídeos, um na parte da manhã e outro na parte da tarde que ela fez. O da parte da tarde que teve o bolinho, mas assiste todo, na parte da manhã são 2 horas, na parte da tarde 1 hora e pouca ali, em comemoração a esse um ano de caminhada, onde ela vem dando um resumo aí de um livro que logo logo vai estar aí disponível. E foi, nossa, um momento muito bom, porque desde o início, nós, como ela mesma falou, nós estamos de mão dadas aí desde esse início dessa comunhão com Deus e tem sido algo maravilhoso. Mas então, gente, como eu estava falando, a preguiça, ela pode nos atrapalhar de ter esse momento de qualidade com Deus e o inimigo não precisa que você abra uma porta para ele, não. Basta você dar uma brechinha, pequenininha que seja. Ele já vem naquela brechinha, entra e faz um arraso. Você tá entendendo? Deus não, Deus, ele bate na porta com todo amor, respeito pelo nosso livre-arbítrio de querer aceitar ou não. Se a gente abrir a porta, ele entra e faz morada no nosso coração. O espírito do mal, não. Basta uma brechinha pequenininha, então por isso que temos que estar vigilante. Aí depois eu vim e citei aqui outra coisa, fofoca, gente, que parece assim, né? Eu não fofoco, gente, mas é tão fácil a gente fofocar de alguém ou ouvir fofoca, porque essa tal dessa fofoca, ela tá entranhada na sociedade. Vira e mexe tem alguém comentando sobre alguém, e às vezes nem tá assim carregada de maldade, né? Só, fulano, e aí você acaba às vezes dando ouvido, ou então às vezes você mesmo, né, nós mesmos, vai falar assim, aí se a gente não vigiar, a gente acaba comentando alguma coisa de alguém. Às vezes até alguma coisa real que está acontecendo ali, mas a gente não tem direito de comentar sobre a pessoa sem a presença dela. Então é fofoca. E a fofoca também é uma das obras da carne que nos afasta de Deus, sabe? Então a gente não pode dar espaço para isso. Nem pra gente fofocar e nem pra gente ouvir fofoca. Quando alguém vier fazer, você já tem que cortar. E não é fácil você cortar. Eu mesmo, se alguém me falar, eu não sei ser curta e grossa. Tipo assim, não quero saber, entendeu? Mas tem como. A gente pega, tipo, a pessoa fala uma coisa, se você não quer ficar sem graça de cortar a pessoa, você desconversa e entra com outro assunto. Mas você sabe, não sei o que, e desvia daquele assunto. Não alimenta aquele assunto, porque a fofoca também é uma brechinha que a gente pode abrir para que o espírito do mal entre e já começa a bagunçar tudo.
Inveja, gente. Inveja também é uma coisa que a gente fala assim, ah, mas eu não tenho inveja de ninguém. Se a gente não vigiar, a gente se pega tendo inveja sim. Porque é a coisa mais fácil do mundo é a gente sentir inveja de alguém que tá ali, às vezes, conquistando algo que a gente queria tanto conquistar. E se a gente não prestar atenção nos nossos sentimentos, a gente pode sim alimentar uma inveja. Sentir, talvez a gente não consiga evitar, porque acaba vindo ali, mas a gente tem que aprender a identificar, porque a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue rejeitar aquilo, fala, e já entregar na mão de Deus, tira toda inveja do meu coração, me abençoa para que eu também prospere. Até tem uma frase que eu e a Magda a gente tem falado, que o Pablo Marçal cita, que a gente fala assim, eu não aceito menos do que isso. Tudo bem, você que também quer crescer, também, mas a inveja em si é querer o que o outro tem, sabe? Então, a gente também tem que vigiar. Na Bíblia também tem. Eu não vou ler todas as... Eu anotei várias citações bíblicas de todos esses itens que eu estou citando. Só que se eu for ler cada uma, vai ficar muito longo o vídeo e eu não vou ler, não. Mas eu coloquei aqui, ó, uma da... Aliás, essa eu acho que eu vou ler. É Filipenses. Acho que essa... Deixa eu ver se eu deixei essa marcadinha aqui. Essa daqui fala assim, ó, que para combater a inveja, a gente combate com o contentamento, que o contentamento, a gente se contentar com aquilo que a gente tem e ser grato, a gente consegue combater a inveja. Deixa eu achar aqui, eu não deixei não separado, eu achei que eu tinha aqui, mas tá fácil de achar. Tá em Filipenses 4:12. Deixa eu achar aqui, Filipenses 4:12, tá assim, ó, sei o que é passar, apóstolo Paulo falando, ó, sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí no versículo 13, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja qual for a situação que você está passando, às vezes você está passando por uma situação difícil, mas seja grato. Fala, Senhor, eu sou grato por tudo que eu tenho e mesmo que eu esteja passando dificuldade, eu sei que o Senhor é o Deus da provisão e em breve o Senhor irá prover aquilo que eu preciso para sair dessa situação. Então a gratidão nos faz subir de nível. Então o contentamento, aprender a estar contente em qualquer situação. Não é você se acomodar na situação e aceitar. Não é isso. O contentamento é você entender que aquilo ali é só um processo e que logo, logo você sai daquilo. Então, beleza. Aí eu anotei egoísmo, que é o contrário do altruísmo, né? O altruísmo é quando a gente ama o próximo, quando a gente não ajuda o outro sem ter interesse, quando a gente age ali em prol do outro sem estar querendo receber nada em troca. Isso é altruísmo. Já o egoísmo, não. O egoísmo, eu olho só para mim. Até posso fazer alguma coisa pelo outro, mas faço interessado no que ele pode me dar em troca, me retribuir. Então o egoísmo também é uma brecha para que o inimigo nos afaste de Deus. A ganância é aquele desejo exacerbado de ter ou receber mais do que os outros, a todo custo, sabe? Então, nós podemos e devemos buscar ser prósperos, mas isso nunca deve roubar o primeiro lugar de Deus em nossa vida, porque a ganância acaba roubando, porque a pessoa acaba vivendo só em função daquilo, sabe? E aí ela passa a ser controlada por aquele desejo desenfreado. Então a gente tem que ter cuidado, até que ponto que a gente está indo, a gente pode, como eu falei, e devemos buscar ser próspero, mas que aquilo nunca venha ocupar o primeiro lugar, que é sempre de Deus. Lembra? Buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então devemos também prestar atenção nesse item. A ira descontrolada também é algo que nos afasta de Deus. A ira é pecado irar? Não. O que é pecado? Você deixar ela ficar descontrolada a ponto de você fazer um estrago. Porque lá em Efésios 4:26 fala, ireis e não pequeis. Ou seja, Jesus ficou irado quando ele foi lá e derrubou as bancas daqueles mercadores ali no templo, sabe? Mas ele não pecou. Ele foi lá, jogou, coisou e pegou e deu um corretivo neles lá, mas ele foi lá, espancou eles, fez alguma coisa que pudesse falar assim, nossa, ele pecou. Não. Ele controlou a ira dele, ele foi até onde dava para ir. Então, a ira descontrolada faz a gente até matar uma pessoa, né? Então, bater num filho, fazer as coisas assim, sabe? Fora do controle mesmo. Então, a gente tem que vigiar para que a gente
E a gente pode até se irar, mas não pecar. A gente controlar, ter o domínio próprio, que são os frutos do Espírito. A imoralidade, gente, a imoralidade também é uma porta, é uma brecha, né? Aberta para que o inimigo venha nos afastar de Deus. A imoralidade entra em indecência, desonestidade, adultério, viver sem regras, todas essas coisas que não é moral, né? Então a gente tem que prestar atenção que às vezes é uma coisinha pequenininha, é um olhar para alguma coisa, às vezes que a gente não deveria estar olhando, é às vezes um troco ali que alguém passou a mais que você já viu lá em casa, fala, não vou voltar lá não. Não volta na hora, porque talvez não vai dar, mas da próxima vez que voltar, vai lá e devolve. Não fica com nada do que é seu. Essa semana que passou, minha filha estava lá na casa da minha sogra e tinha uma bolinha lá. E ela pediu meu cunhado acabou dando. Depois eu descobri que essa bolinha tinha caído do quintal do vizinho para lá e acabou que ficou lá e não foi devolvido. E aí ela trouxe essa bolinha para casa. Eu falei assim, filha, não é certo. Se eu te devia ter julgado lá do outro lado, mas já que ele não julgou, você mesma pode fazer isso. Eu vou comprar uma igualzinha para você. Mas você não pode ficar com essa bolinha, você vai devolver, depois que você devolver, a mãe vai comprar. Aí, na oportunidade que a gente teve, que a gente voltou lá, acho que não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, ela foi lá, jogou, aí ela veio me contar toda feliz, mamãe, eu joguei a bolinha, acho que era do cachorrinho brincar, não sei. Ela veio toda feliz me contar, mamãe, joguei a bolinha lá. Ficou lá perto do portão. Aí depois ela já viu, mamãe, eu olhei de novo, a bolinha já não tá lá, eles já pegaram. Eu falei, que bom, minha filha, você fez a coisa certa. Fui lá e comprei, ontem chegou, tinha até esquecido, aí chegou a tal bolinha. Por quê? Porque são coisinhas pequenininhas que acontecem, que se a gente não der atenção, o inimigo começa a ir rompendo aquela brechinha, quando a gente vê, ele já entrou e começou a fazer bagunça. Aí vai ser um processo de sofrimento para a gente se aproximar de Deus novamente e tirar a consequência daquilo, sabe? E, por último, eu anotei a idolatria, gente. A idolatria, quando a gente fala em idolatria, às vezes a pessoa pensa só em imagem de esculturas, né? Que não deve adorar a imagem de esculturas. Mas idolatria não é somente isso. Idolatria é você colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. É você dar mais importância para alguma coisa ou uma pessoa do que para Deus. Então, a idolatria também é algo que, se a gente não prestar atenção, às vezes a gente está dando mais... Igual quando a gente fala, a Magda também fala, ó, você marcou o seu momento com Deus, não deixa ninguém te atrapalhar. Pode estar acontecendo o que for, você fala assim, esse é meu momento, quando eu terminar aqui eu vou dar atenção. Aí, de repente, alguém vem lá, aí você para dar atenção, você tá idolatrando. Porque você não está dando a real importância para aquele momento seu com Deus. Então, são pequenas coisinhas que pode fazer a gente cair. Porque a gente pensa que às vezes, mas eu estou buscando a Deus e tal. Não, orai e vigiai. Orai e vigiai. A gente não pode esquecer disso. E aí, voltando aqui que eu acabei desmarcando o versículo que eu estava achei. Em Tiago, que eu li, então, ó, meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade, alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do erro, salvará a vida dessa pessoa. Mas esse salvar aqui, note que não é o salvar dando a vida eterna, que só Jesus pode nos salvar e nos dar a vida eterna. Essa salvação é que você conseguiu trazer de volta a pessoa ali para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Você foi instrumento de bênção na vida da pessoa, né? Ou a pessoa na nossa vida, porque nós estamos numa posição, estamos de pé, temos que ter cuidado para não cair, né? Que Deus nos guarde dessa má hora, você tá entendendo? Mas aí, voltando para o outro lado da moeda que eu falei, primeiro a gente tem que ter cuidado para não cair, mas se Deus o livre guarde acontecer, que Ele coloque alguém na nossa vida para nos ajudar a levantar. Agora, o contrário é você ver um irmão seu, às vezes você tá aí com a pessoa do seu lado, que já experimentou o que é estar no caminho, numa comunhão com Deus, e de repente ela está numa posição onde ela deu brecha e ela caiu. Qual tem sido sua atitude perante essa pessoa? O de acusador ou o de ajudador? Você é aquela pessoa que está apontando o erro daquela pessoa ou aquela pessoa misericordiosa que dá a mão e chama para caminhar junto? Sabe? Então, é muito sério isso. Às vezes tem pessoas perecendo do nosso lado e a gente, eu tô aqui, né, buscando a Deus e tal, e quem tá do lado? Você parou para prestar atenção? Às vezes, é alguém que nunca teve ali nada no nível que você ou eu temos ali com Deus, mas
através da sua atitude, da nossa atitude, a gente vai demonstrando Deus para aquela pessoa. E sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente nunca deixe passar uma oportunidade de falar do amor de Deus. Porque às vezes a gente tem convivência com algumas pessoas que a gente não tem aquela intimidade para chegar e falar alguma coisa. Mas às vezes a pessoa vem falar alguma coisa para você. Isso acontece muito comigo. Sempre que alguém vem falar alguma coisa que dá uma abertura, aí eu entro falando do amor de Deus. Aí eu entro evangelizando. Aí eu entro apresentando aquilo que eu vivo. Vocês estão entendendo? Então, dessa forma, a gente vai estendendo a mão para essa pessoa. Só que a palavra de Deus fala também que não é por força nem por violência. O que seria essa força ou violência? Você querer convencer a pessoa a todo custo de que ela está na vida errada, de que ela tem que entregar a vida a Deus, que isso, que aquilo. Não é assim. É com amor, com sutileza. Então, não é por força nem por violência. A gente tem que fazer com que a pessoa se achegue a Deus com amor. A gente tem que demonstrar o amor de Deus para ela, de forma que ela se interesse, de forma que ela fique desejosa de sentir aquilo que a gente está sentindo. Então, gente, eu achei tão bonito essa é uma promessa que está aqui, dizendo que se alguém, né, for lá e conseguir trazer o pecador do erro dele, trazer ele de volta, porque aqui nota que fala quem converte o pecador do erro do seu caminho, né? A pessoa está num caminho errado, você vai lá e converte ela para o caminho certo. Então, muitos pecados serão perdoados, essa pessoa será salva. E eu achei a coisa mais linda. Então, que a gente no dia de hoje possa não só vigiar a nossa vida com essas coisas, para a gente evitar esses comportamentos que podem nos afastar de Deus, como também olhar a nossa volta, ver se tem alguém necessitando de uma mão estendida, para que a gente traga essa pessoa para o caminho certo, para que ela receba a salvação, para que ela alcance a salvação, para que os pecados sejam perdoados e ela passe a viver em novidade de vida, assim como nós temos vivido. Se você é uma pessoa que está aqui me ouvindo e você está desse outro lado, onde você precisa de uma mão estendida, às vezes você não tem ninguém aí que possa te estender a mão. Eu vou estar criando aqui um grupo de oração no Telegram. Então eu vou criar esse grupo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você que às vezes não tem ninguém que possa te estender a mão, mas você precisa de uma palavra a mais, você precisa de oração. Então eu vou criar esse grupo para isso, tá bom? E vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sinta-se à vontade, vai ser um prazer tê-lo mais pertinho, tá bom? Gente, agradeço por cada um que está aqui. Peço que vocês deixem aí o joinha, deixem um comentário, não esqueçam de dar o like, porque isso é muito importante, faz com que o YouTube mostre aí para mais gente e essa palavra vai chegando cada vez mais longe, não é mesmo? Então fiquem todos com Deus e vejo vocês na sexta-feira. Até lá!